Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou aluno do curso de Engenharia Civil no IFRN Central e hoje vou conduzir vocês pelo estudo sobre as patologias das estruturas de madeira. É, Este trabalho foi elaborado com base no quarto capítulo do livro Patologias das Estruturas e orientado pelo professor Geraldo Bezerra, da disciplina de Manutenção Predial e Patologia. O nosso objetivo aqui é compreender não apenas os tipos das patologias, mas também as suas causas, os mecanismos que as desencadeiam e principalmente as estratégias para a prevenção e correção. A madeira foi sempre utilizada pelos seres humanos e continua sendo extremamente relevante até hoje. Por isso, entender seus comportamentos e fragilidades é fundamental para garantir uma segurança e longevidade nas edificações. A madeira é um material que carrega tradição, sustentabilidade e desempenho. Ela é amplamente utilizada graças à sua leveza, à facilidade de manuseio e às excelentes propriedades mecânicas. No entanto, como todo um material estrutural, a madeira está sujeita a patologias, ou seja, defeitos, falhas e agentes de deterioração que podem comprometer suas funcionalidades. Agora eu vou falar um pouco sobre as características da madeira. É, Antes de compreender os defeitos, precisamos compreender a natureza da madeira, né? A característica que é a anisotrópica é, é referente às suas propriedades, que variam conforme as direções das fibras. Isso significa que a resistência, a rigidez e até a expansão não ocorrem de maneira uniforme, né? Varia de cada uma. Em segundo lugar, temos a higroscopia. A madeira ela absorve e perde umidade conforme o ambiente. Essa variação afeta diretamente a estabilidade dimensional, podendo causar deformações e fissuras. E também, por último, temos a variabilidade natural. Cada árvore ela é única. A densidade, a resistência e até mesmo os defeitos naturais, elas variam de espécie para espécie e dentro da própria espécie ela também tem variações. Estas três características influenciam diretamente no diagnóstico e na prevenção das patologias. Vou continuar falando um pouco sobre as características irei apresentar três vantagens que tornam a madeira especial. A primeira é a durabilidade, que quando protegida e tratada corretamente, uma estrutura de madeira pode durar até séculos, né? E, em segundo ponto, a resistência mecânica. A madeira possui excelente desempenho em flexão e tração, sendo extremamente eficiente estruturalmente. E, por último, temos a sua leveza, né? Isso facilita a montagem, reduz os custos de transporte e permite soluções construtivas rápidas e eficientes. Ou seja, a madeira não é um material frágil, é um material que precisa ser compreendido e utilizado da maneira correta. Agora sim, após conhecermos as características e vantagens da madeira, iremos conhecer agora as suas principais patologias. Aqui temos uma visão geral das principais patologias. A umidade é a mais destrutiva, é a porta de entrada para apodrecimento, perda de seção e proliferação de fungos. As patologias biológicas envolvem xilófagos, como cupins e broncas, capazes de comprometer a madeira de dentro para fora. As patologias estruturais, como trincas, empenamentos, indicam que a peça está perdendo sua capacidade e resistência. E, por fim, o fogo, que acelera o processo de carbonização e reduz drasticamente a resistência. Cada um desses grupos possui causas específicas e requer tratamento distintos. Após vermos as patologias, vocês devem estar se perguntando: e aí, Marcelo, quais são as causas das patologias?
Muitas patologias elas surgem antes mesmo da construção começar. Falhas nos projetos, como escolhas inadequadas da espécie, né, da madeira, ausência de detalhamento para evitar umidade e falta de dimensionamento correto são causas frequentes, né, dos erros de projetos. Na execução, erros como cortes mal realizados, encaixes mais mal ajustados e ausência de selantes nas extremidades criam pontos críticos para infiltrações e ataques biológicos. Além disso, o uso de madeira inadequada e sem certificação, tratamento ou de baixa qualidade reduz significativamente a durabilidade da estrutura. Esses fatores mostram a importância de uma abordagem técnica desde o início. E até mesmo uma madeira bem projetada e bem instalada pode falhar se não receber manutenção, né? A falta de manutenção periódica permite que as infiltrações pequenas e pequenas fissuras e ataques de inseto avancem silenciosamente. A exposição a um ambiente é, é um dos fatores de degradação, né? Madeira sem proteção, exposição ao sol, chuva ou contato com o solo tendem a deteriorar mais rápido. E também temos a sobrecarga, né? Ocorre quando uma estrutura recebe mais peso do que foi projetada para suportar, levando a deformação e trincas ou até mesmo um colapso. Entender essas causas é fundamental para evitar intervenções emergenciais. Agora vamos falar um pouco sobre inspeção e diagnóstico, tá? A inspeção é um processo que revela o estado real da estrutura. Ela começa com avaliação visual detalhada, buscando fissuras, manchas, descoloração, deformações e sinais de ataques biológicos. Essa análise inicial é essencial, pois muitas patologias apresentam sinais evidentes quando observadas de perto. A inspeção também envolve observar o ambiente, ventilação, incidência de umidade e possíveis pontos críticos. Um bom diagnóstico depende de uma inspeção minuciosa e de um olhar bem treinado. Além da inspeção visual, temos métodos técnicos que complementam o diagnóstico. E hidrométricos mede o teor da umidade e identifica se a madeira está acima do nível seguro. A resistografia é um ensaio que perfura a madeira com uma agulha fina, revelando a resistência e a intensidade e detectando partes ocas ou danificadas. Temos também o ultrassom, permite avaliar a densidade e identificar falhas internas que não são visíveis externamente. Combinando esses métodos, temos uma leitura muito mais precisa e confiável das condições da estrutura. Eu trouxe dois checklist modelo, tá? Sobre o levantamento de campo para a gente dar uma analisada como é feito uma inspeção, tá? O primeiro levantamento que eu fiz foi um canteiro de obra, tá? Do residencial Parnamirim 2, onde é uma estrutura de um refeitório, um fechamento, e que nós podemos ver que essa estrutura ela está um pouco deteriorada, em contato com o solo e tudo mais. Foi feito o levantamento em campo, tá? E nós podemos observar que a tabela está toda completa, tá? E foi diagnosticado que a umidade excedente e a ausência total de uma proteção superficial foram determinantes para a deteriorização. O grau de urgência foi considerado crítico, pois a gente tem trechos com perda de seção, apodrecimentos e risco de colapso parcial da estrutura. Além disso,
A solução foi recomendada foi remover todas as peças danificadas e substituí-las por novas peças em autoclave ou estrutura metálica é, equivalentes. Esse é um exemplo claro de como o ambiente interfere diretamente na durabilidade da madeira. O segundo caso é uma residência, tá? É, foi analisada uma varanda onde nós podemos ver que os agentes xilófagos, um ataque de cupins, teve nessa varanda, nesse telhado, tá? Nessa estrutura do telhado. Aqui analisando um caso completamente diferente do primeiro, tá? Aqui é a cobertura de uma residência. As ripas e os cabos apresentavam ataques severos de cupins, destruindo as fibras internas da madeira. Além da perda da resistência, havia um risco de queda do telhado, o que também traz perigo para o morador. Esse tipo de patologia é silenciosa e muitas vezes só percebida quando já está avançada. E no detalhamento, mostra que a falta de ventilação entre o telhado e o forro e a ausência de tratamento é, prestativo criaram condições ideais para o ataque biológico. O grau da urgência foi crítico também, indicando necessidade de substituição imediata. O uso da madeira tratada autoclave classe 4 garante que a nova estrutura esteja mais resistente aos ataques de cupim. Esse reforço Esse caso reforça a importância da prevenção e do tratamento adequado. Agora a gente vai ver algumas técnicas de recuperação estrutural, tá? É, agora, quando falando sobre as intervenções, quando a patologia é identificada, existem três linhas principais de ações. O tratamento químico para combater os fungos, tá? E insetos e pode ser aplicado na madeira de maneira preventiva ou curativa. Temos os reforços. Os reforços estruturais incluem chapas metálicas, parafusos, conectores ou duplicação da peça para aumentando a capacidade da resistência. E quando a deterioração é intensa, a substituição e a solução é a solução mais segura. Agora vamos dar uma olhada em técnicas mais avançadas, tá? De correção. Além das técnicas convencionais, é preciso olhar para o ambiente que envolve a madeira. A correção ambiental elimina infiltrações, melhora a ventilação e reduz a umidade excessiva. A, re, é, a, rea, desculpa, a reabilitação permite que restaurar as peças que ainda não perderam totalmente suas funções e o aumento da capacidade e eficiência quando a estrutura precisa suportar novos usos ou reformas. Essa técnica torna a estrutura mais segura e durável ao longo do tempo, tá? Dos anos. Esse aumento traz uma melhoria sobre a resistência. Agora a gente vai passar um pouco para dar uma análise sobre as medidas de prevenção, tá? Prevenir é sempre o melhor remédio, né? Como é aquele ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. A madeira tratada em autoclave protege de fungos e cupins por muitos anos. A impermeabilização é, A madeira... A impermeabilização impede que a umidade penetre e cause danos estruturais. E a ventilação adequada garante que a madeira possa secar naturalmente, evitando um ambiente favorável para fungos. A gente vai vendo aqui nas imagens alguns exemplos, tá? Sobre isso. No primeiro exemplo, a gente vê como é realizado o tratamento. Segundo exemplo, a passagem do impermeabilizante e no terceiro a ventilação.
Também temos medidas a segunda parte da medida de prevenção, né? Que é a prevenção superficial. Outra camada de proteção vem dos acabamentos como verniz, estanho, que reduzem a ação dos intempéries. Também temos a manutenção periódica, que é aquela manutenção que ocorre antes do problema. A inspeção ajuda a identificar os problemas antes de que se tornem graves, garantindo a durabilidade. E, e os detalhes construtivos, né? Como mai, os beirais maiores, madeiras afastadas do solo e boa drenagem, aumentando muito a vida útil da estrutura. As formas dessas práticas garante que a madeira desempenhe seu papel com segurança. Por fim, podemos concluir que a madeira, quando corretamente planejada e executada e mantida oferece excelente desempenho estrutural. A maioria das patologias tem origem em três fatores: umidade, agentes biológicos e falhas construtivas. Com conhecimento técnico e boas práticas, evitar praticamente todos os problemas. O segredo está na prevenção, no uso correto dos materiais e da manutenção contínua. Por hoje é isso, tá? Chegamos ao fim. Espero que o conteúdo tenha sido amplamente compreendido por todos, sobre as patologias de estrutura de madeira e sobre a importância de uma abordagem técnica e consciente. Agradeço a quem ficou até o final, tá? E bons estudos.